Encontramos-nos nas margens do rio Lima, mais precisamente em Ponte da Barca. Esta antiquíssima povoação do Alto Minho, sede de concelho, e protagoniza, juntamente com outros 9 municípios, um projeto muito interessante em torno da valorização do património e da memória desta região. Chama-se Viagem no Tempo e é promovida pela Comunidade Intermunicipal do Alto Minho e para lá de Ponte da Barca, reúne também Ponte de Lima, Arcos de Valdevez, Paredes de Coura, Viana do Castelo, Caminha, Vila Nova de Cerveira, Valença, Melgaço e Monção. Através destes 10 municípios, somos convidados para percorrer outras tantas rotas. E em cada um destes concelhos temos também uma estação que funciona como que uma porta que se abre para o território e para diferentes épocas marcantes na história destas comunidades. Aqui, no concelho de Ponte da Barca, essa porta está localizada no Centro de Informação, Cultura e Convívio da Vila Nova de Moía e abre-se para um período muito relevante, para a Idade Média. Sim, porque aqui no Alto Minho são marcantes os vestígios do período artístico e arquitetónico do românico, que tanto peso teve entre nós, entre o século XII e o século XIII, mas também, depois, as marcas do gótico, particularmente a partir do século XIV e XV. Vamos, por isso, partir à descoberta deste património, através desta viagem no tempo. É de resto em Ponte da Barca que nós encontramos aquele que é considerado como um dos mais belos exemplares da arquitetura românica religiosa, não só no Alto Minho, mas mesmo no país, aqui em Bravães. Esta é a igreja de São Salvador de Bravães. É o que resta de um antiquíssimo mosteiro beneditino. E é uma igreja de uma fase bastante antiga do românico. Ela foi edificada no século XII e, como podemos contemplar, particularmente aqui na sua fachada, estamos perante um monumento bem robusto, uma fachada praticamente cega, sem nenhuma abertura, que não seja a da porta. Tem muito a ver com este espírito inicial do românico, com as igrejas fortalezas, mas também com esta necessidade das paredes conseguirem suportar o peso da cobertura e terem a estabilidade suficiente para, enfim, para toda a construção. Daí paredes espessas, daí a ausência de aberturas. É um monumento que nos apresenta um grande investimento decorativo, de resto, como é habitual no românico, no seu portal. São 5 arquivoltas que nos apresentam bastantes motivos decorativos, são anjos, figuras religiosas. Aqui também se destaca, no tímpano, uma representação rara entre nós de Cristo em majestade. E depois, nos pilares, de novo, imagens religiosas, mas também representações geométricas e muitas, por todo o portal, de figuras simbólicas. Aliás, as imagens simbólicas, os simbolismos são muito habituais no românico. Nem sempre aquilo que vemos é aquilo que vemos. As representações são isso mesmo, evocam outros significados. Por exemplo, aqui, da porta lateral, vemos aquela que é um símbolo muito habitual na arte medieval, um carneiro com uma cruz. E afinal, é uma representação de Cristo, é o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus. Mas no Alto Minho há muitas outras marcas do românico. Coincidindo, grosso modo, entre os séculos XII a XIV, o românico estende-se por todo o Alto Minho e coincide, por isso, com um momento crucial
da emergência, do aparecimento de Portugal. E num território que é também ele crucial nesse processo. São muitos os monumentos e de diferentes tipos e muitos deles com aspectos muito curiosos. É o caso, por exemplo, desta igreja de São Pedro de Rubiães, no concelho de Paredes de Coura. Uma igreja que data já do século XIII e que respeita aquilo que são as características dominantes do românico da região. Uma única nave, um pórtico que se abre de modo axial, enfim, dominando o centro da igreja e onde há, regra geral, um grande investimento decorativo. São muitos os exemplos. Por exemplo, a igreja dourada às portas de Melgaço. Aqui, o pórtico apresenta-nos também tão característicos do românico, os arcos de volta perfeita. Depois um conjunto de imagens humanas e animalescas, tem muito a ver com a simbologia tão característica da arte românica. E aqui também se distinguem claramente duas figuras, Nossa Senhora e também São Gabriel. A igreja foi tendo diferentes intervenções ao longo dos séculos, é bem evidente, por exemplo, a Torre Sineira do século XVIII, mas muito interessante é o facto de no século XVI ela ter sido ampliada. Mas, nessa época, houve aqui, o que nos diz bem do respeito, e nos diz bem de como estas igrejas tinham um grande peso identitário para as comunidades, houve, nesse século XVI, o cuidado de, apesar de ampliar a igreja, de se desmontar a sua capela-mor, houve o cuidado de a desmontar, sim, ampliar a igreja e depois voltá-la a reconstruir. Se observarmos com atenção a lateral da igreja, e nomeadamente os seus cachorros, percebemos exatamente isso, como ela foi, a determinada altura, interrompida porque foi desmontada e remontada na cabeceira. Mas há muitas mais irrelevantes intervenções da arte medieval, românica e gótica no Alto Minho. A partir do século XIV e de um modo evidente no século XV e de um modo algo tardio em relação ao sul do país, também o norte e o Alto Minho passam a adotar esse estilo artístico e arquitetónico que vai dominar os finais da Idade Média, o gótico. E disso mesmo é exemplo aqui a Igreja Matriz de Ponte de Lima, edificada a partir de 1425. E onde são evidentes as principais características do gótico, desde logo aqui no seu portal, o arco quebrado. Este arco quebrado, associado aos arcos botantes e uma série de outras inovações arquitetónicas e de engenharia construtiva, vem agora permitir aligeirar muito mais os edifícios. Já nos apresentam aquele aspecto robusto, espesso do românico. Agora é possível que as paredes sejam menos espessas, o que permite também com que as igrejas e as construções góticas sejam mais altas. Mas, acima de tudo, permitem agora que se abram janelas bem mais amplas do que no românico, que se construam, por exemplo, também, nomeadamente sobre as portas das igrejas, os grandes rosáceas. Neste caso, resulta já de uma intervenção do século XIX, é uma intervenção neogótica, mas isto tem muito a ver também com a mentalidade da época, porque associado a estas inovações arquitetónicas, há também uma nova concepção do que deve ser o interior dos templos. As igrejas já não são as igrejas fortalezas, o refúgio espiritual e, mais do que isso, não raras vezes, mesmo o refúgio, o último reduto das comunidades. Não, porque se Deus é a luz, se Deus é o Criador do mundo, então teria todo o sentido que as igrejas fossem inundadas de luz. E por isso, esta preocupação com mais aberturas, com as rosáceas, com o desenvolvimento dos vitrais, com o inundar do interior da igreja pela luz. E por isso, ao gótico se chama arquitetura da luz. O gótico está também aqui presente
no Alto Minho. Mas a arquitetura medieval no Alto Minho, nomeadamente estruturas românicas e góticas, não se esgota apenas na arquitetura religiosa, de que são belíssimos exemplos as igrejas que estivemos a visitar. Há também outro tipo de estruturas, marcado por esses dois estilos que marcaram tanto a Idade Média. Desde logo, fortificações, castelos, o que não admira, porque o Alto Minho foi, com efeito, um território nevrálgico, nomeadamente no aparecimento e depois na consolidação da nacionalidade. E por isso não admira que nessa linha natural constituída pelo rio Minho, víssemos surgir, desde as origens da nacionalidade, importantes fortalezas, como é o caso, por exemplo, do Castelo de Melgaço. Também na Raia Seca, nessa zona montanhosa, nessas altas montanhas do Alto Minho, era fundamental proteger a fronteira. E também aí foram erguidas estruturas defensivas, com destaque, por exemplo, para o fabuloso e proeminente castelo de Castro Laboreiro. Estamos a falar de edifícios militares, bélicos, muitos deles até com origens pré-românicas, mas que são construídos na época românica, mas tiveram depois sucessivas intervenções, marcados também pelo gótico. Mas para lá da arquitetura militar, ou ainda com alguma feição militar, mas também um pouco em termos de alguma arquitetura civil, vale a pena referir o caso do Paço de Giela, em Arcos de Valdevez. Outro tipo de estruturas românicas e góticas de que o Alto Minho é muito rico são aquelas que se encontram associadas à rede viária. O caso, por exemplo, de pontes, algumas delas localizadas nos nossos dias em sítios verdadeiramente notáveis do ponto de vista do património natural e paisagístico, como é o caso da ponte da Cava Velha, próximo de Castro Laboreiro. Outras pontes, para lá do seu entorno natural, apresentam também um grande interesse histórico. É o caso desta ponte onde nos encontramos. A Ponte de Mouro, no concelho de Monção. A Ponte de Mouro, porque se localiza sobre o rio Mouro. Estamos a falar de uma estrutura que foi edificada provavelmente nos inícios do século XIV, claramente gótica, e que vai assentar nestes afloramentos graníticos verdadeiramente monumentais e impressionantes. É uma garganta apertada do Mouro que é vencida por esta ponte. Mas é nos finais desse século XIV, mais precisamente em 1386, que esta estrutura viária vai ganhar a sua celebridade. Tudo na sequência de um importante encontro que aqui tem lugar entre o mestre Davis, agora Dom João I. Não nos podemos esquecer que no ano anterior, em 1385, ele havia derrotado definitivamente os castelhanos, nomeadamente na sequência da Batalha de Aljubarrota, nessa famosa crise dinástica, 1383-85, onde a independência de Portugal esteve em causa. Mas com quem é que Dom João I se encontra aqui? Nada mais, nada menos do que um importante nobre inglês, o Duque de Lancaster, que tinha tido um papel crucial no ano anterior, uma vez que Dom João I havia contado com os seus homens, nomeadamente com os arqueiros do Duque Lancaster, na Batalha de Aljubarrota. Mas o Duque Lancaster tem também pretensões a uma coroa, à coroa castelhana. E agora, aqui, em Monção, nesta ponte sobre o rio Mouro, em 1386, Duque Lancaster vem pedir o apoio de Dom João I das forças portuguesas, enfim, nos combates que ele adivinha vai ter que desenvolver para conseguir a coroa castelhana para si. Vai-se aqui adensar ainda mais essa aliança entre portugueses e ingleses que desde os inícios do século se vinha alicerçando, nomeadamente em torno de início de acordos comerciais, mas agora cada vez mais acordos políticos e
e militares. E é um acordo, este, negociado aqui, junto desta ponte, em 1386, que vai passar também pelo casamento do próprio monarca português, Dom João I, com a filha do Duque de Lancaster, Filipa de Lancaster, mas que depois nós conheceremos como Dona Filipa de Lencastre. Encontramos-nos agora em Viana do Castelo, no seu centro histórico, e vamos ao encontro de uma outra estação, de uma outra porta que nos permite uma nova viagem no tempo, uma outra rota, neste caso a dos descobrimentos. E essa porta localiza-se aqui, neste histórico edifício, o Hospital Velho. Foi construído em 1468, mas profundamente reformulado no século seguinte, no século XVI. Uma estrutura que, dentro da velha tradição medieval, se destinava a dar hospitalidade. E isso era importante num povoado portuário que, ao longo de toda a Idade Média, se tinha alicerçado como um dos importantes lugares na costa minhota para descarga não só de mercadorias, mas também de gentes, nomeadamente daqueles que aqui, a partir de Viana do Castelo, iniciavam por terra o seu caminho, a sua peregrinação em direção a Compostela e que aqui encontravam um espaço de hospitalidade. Com efeito, Viana do Castelo denota, desde épocas muito antigas, plena época medieval, uma grande dinâmica mercantil. No primeiro momento, muito ligado à chegada de produtos vindos da Inglaterra, do norte da Europa, que aqui trocavam essas suas produções com o vinho verde. Mas, com a passagem dos séculos e já no início da expansão marítima dos portugueses, Viana torna-se num importante porto, por exemplo, ligado à comercialização do açúcar. Ora, esta dinâmica vai contribuir para um crescimento demográfico e urbano da povoação, que se vai afirmando como uma das importantes vilas do norte atlântico do país. E o que é interessante é que nesta atividade mercantil, comercial, nesta atividade ligada à expansão marítima e depois ao processo dos descobrimentos, vamos encontrar não só importantes elementos da burguesia de Viana, mas também, não raras vezes, elementos de destaque, oriundos da própria nobreza. O passado de Viana ligado aos descobrimentos está aí, bem vivo, em muitas marcas patrimoniais, por exemplo, na Capela dos Mariantes, na sua igreja. Uma igreja que, edificada nos finais da Idade Média, parecia mesmo dar destaque à importância desta vila. Ela é construída quase como uma catedral, embora, em rigor, a Diocese de Viana só tenha surgido no século XX. Mas temos aí também monumentos alegóricos, como a estátua de Viana do Castelo, onde a navegação, os barcos da expansão, associado também à própria tradição da construção naval, é bem evidente nesta figura da Viana que segura num barco. E estão por aí também outros monumentos, antigas casas como a de João Velho, bustos a destacados navegadores e comerciantes e exploradores, como o caso de João Fagundes. E é um pouco tudo isso que nós encontramos aqui, nesta estação do tempo. Em algumas destas velhas celas, antigos quartos do hospital, através das novas tecnologias, somos convidados a mergulhar no tempo, mas também no território, e a percebermos dos muitos vestígios que existem aqui na cidade, mas também no Alto Minho, relacionados com a época dos descobrimentos.
uma outra povoação litoral, portuária, mercantil, que se destaca na Costa do Minho durante a época da expansão é Caminha, aliás, localizada mesmo no extremo norte do país, junto ao estuário e à foz do Rio Minho, essa linha que faz a fronteira com a Espanha. E da importância do povoado, nessa época, é bem evidente a sua belíssima igreja matriz, edificada na segunda metade do século XV, mas que depois irá sofrer importantes transformações no século XVI, sublinhando, uma vez mais, a dinâmica e importância do povoado. Aliás, o próprio rei Dom Manuel I vai contribuir de um modo significativo para as obras no templo e por isso não admira que, para lá das marcas da arte renascentista, aqui sejam também evidentes marcas desse estilo arquitetónico que fica tão associado aos descobrimentos, o manuelino. De resto, aqui no Alto Minho, temos muitas outras marcas desse estilo espalhados pelo território, como exemplo o também famoso Pelourinho de Arcos de Valdevez. O Pelourinho manuelino de Arcos de Valdevez, erguido provavelmente na sequência da Carta de Foral que o monarca atribuiu à povoação em 1515, vem sublinhar com efeito essa marca, essa influência, essa dinâmica da expansão marítima, não só nos territórios do Alto Minho mais voltados para o Atlântico, mas mesmo em territórios mais do interior. E não foi só as influências artísticas, arquitetónicas, não. A expansão teve um forte impacto nestas terras, nomeadamente com a introdução de novos cultivos. A agricultura vai adotar uma série de novas produções, particularmente evidente com a adoção, no século XVII e no século XVIII, do milho. O milho, que será uma importante fonte de riqueza da região e que terá o seu contributo depois na divulgação dessa arte rica e exuberante que é o barroco. Ora, o barroco é exatamente um dos temas em destaque na viagem no tempo, com uma estação aqui, nos Arcos de Valdevez, sobre essa temática. Mas isso são já outros factos. Também algumas lendas, futuros caminhos da história.